pelo sistema de sonorização, pudesse me deixar ao lado para que eu pudesse ver o que estava acontecendo e, pelo menos, tentar assistir o culto, né? Já que vendo muitos botões, muitas luzinhas, apesar que, na época, tá, os consoles eram Standard, 8 canais, 4 canais, riam, né? Eu usei consoles Standard, que ainda o console, as laterais eram madeira, tá? E que console de 16 canais era console pelo menos 90 centímetros de comprimento. Então, era um console. E, a partir daí, apareceu o interesse, e hoje sou responsável por uma igreja na Barra da Tijuca, a nova igreja da Barra. A gente teve a oportunidade de construir um projeto de sonorização eficiente, um projeto acústico, e hoje eu sirvo ao Senhor e sirvo a igreja, o corpo de Cristo, a vocês que assistem o culto, sentado lá, operando, feliz em saber que a gente cresce porque a palavra chega até as pessoas se convertem porque ouvem a palavra, têm um entendimento da palavra, e hoje a gente precisa entender que a palavra precisa ser proclamada de maneira correta, inteligível, para que as pessoas saiam da igreja templo com algo dentro delas. Infelizmente, por muito tempo, a igreja tem perdido seus membros e tem perdido pessoas por causa da falta da palavra. E falar de sonorização não adianta nada sem dizer sobre acústica, sobre inteligibilidade, sobre articulação, e não só falar dos elementos que compõem o sistema de sonorização, porque isso, a informação está disponível a todos. Tá? Quem quiser, você pode entrar hoje na internet e ter acesso a uma empresa de sonorização, ver os equipamentos que ela oferece, e se essa empresa é bem-sucedida, com certeza, você entende que, se uma empresa bem-sucedida tem aquele equipamento, ter aquele equipamento fará que você tenha também sucesso na hora de trabalhar ou de empreender esse sistema na sua igreja ou outro lugar que seja. E é muito ao contrário disso. Ter um sistema de sonorização, falando de sistema, falando de caixa, falando de console, tá, não é tão importante quanto entender a importância de falar, entender a importância de servir, porque o técnico de áudio, ou o operador de áudio, que às vezes se confunde muito, e as pessoas têm uma ideia de que o operador de áudio, ele é técnico de áudio. A gente, com o IATEC, a gente tende a levar a consciência de que o operador ele precisa ser um técnico de áudio, que o operador, muitas das vezes, é aquele voluntário que está ali e que está a serviço da igreja, porque ele ama a obra, ele ama fazer aquilo, ele tem a disponibilidade, ele quer servir, mas ele não tem o conhecimento técnico suficiente, tá, para poder lidar com situações que um técnico, tá, lida. E aí vem as comparações que são ingratas demais e que, querendo ou não, trazem um certo entristecimento à pessoa, porque ela quer servir, por não ter conhecimento técnico, ela acaba sendo menosprezada, ou é colocada de lado, ou ela é taxada como não sabe. E o que a gente quer colocar aqui é que, em primeiro lugar, todos servimos. Todos servimos. Somos um corpo, e se esse técnico é o dedão do pé, tá, para um ministério, lembre que o dedão do pé ele serve de equilíbrio para você, e que sem ele você não se equilibra. Então, você tem que ter essa ideia de que, se somos um, acho que, em primeiro lugar, a palavra reconhecimento, ela serve para todos, e a gente tem que levar isso com muito carinho, porque é nessa soma, é nessa interação, é que a gente consegue chegar a um estágio de perfeição, tá? Onde a palavra pregada orada, a palavra pregada através da música,
através do sistema de sonorização, é bem sucedido, e as pessoas que estão ali sentados recebem a palavra. Esse conjunto de fatores que eu citei aqui, tá, está presente em pelo menos 99% das igrejas. É muito difícil o lidar com o ser humano, e, às vezes, a questão de ter que se humilhar ou se colocar numa posição de submissão é difícil. E o técnico acaba sendo meio que capacho, às vezes, dos músicos, dos cantores, e eu não acho isso muito legal. Hoje eu trabalho numa igreja, hoje eu não só fiz o projeto de sonorização, como eu fiz o projeto acústico, e a gente hoje interage de uma maneira que eu gostaria que muitas igrejas interagissem. Quem é ele? Não, ele é o responsável da sonorização, ele sabe o que faz. Então, por favor, seu músico, olha só, eu queria que você entendesse que você, aumentando demasiadamente o seu contrabaixo, atrapalha, porque se você tiver entendimento técnico do comprimento de onda, mas esse aí a gente vai explicando, e o cara mas eu não ouço. Então, às vezes, dá vontade de falar o seguinte: chefe, então vamos fazer o seguinte, posso levantar sua caixa e botar no pé do ouvido, né, e gerar um grande headphone? Só que eu não faço isso, não. Não faço isso, não. A gente sabe que isso seria antiético. E ética está em primeiro lugar, entendeu, no cristianismo. Cristo, quando se posicionou para a gente, ele se posicionou de maneira ética, mesmo nas situações que ele esteve, entendeu, meio que pressionado, ele se posicionou de maneira ética. Ele sabia falar. Então, por favor, ok, não conseguiu interagir, mostra para ele. O músico, por sua vez, por estar numa posição de destaque, às vezes se coloca numa posição também de eu sou. Você é mais ele, senão não dá nada. É matemática. Músico menos técnico, matemática mais com menos, menos. Ué, se o técnico também não ajuda, o músico não ajuda, menos com menos, dá mais coisa errada. Agora, se você entende que servir ao músico e o músico serve ao técnico e ambos servem a um só Senhor, eu acho que a somatória é de algo muito, muito, muito bom. E a palavra tem sido, pelos tempos, falada a boca, pregada através do sistema música, e hoje o nosso maior problema é entender a palavra. E sabemos que com o crescimento da igreja não é mais possível ter igrejas suntuosas ou catedrais, como a gente via no século passado da Igreja Católica, com uma arquitetura muito elaborada, como tinha no Coliseu, um estudo arquitetônico, acústico tão perfeito que uma pessoa falando sem um sistema de sonorização era impossível do cara não ouvir. Todos ouviam, compreendiam, tá? E era possível obedecer e ter entendimento do que estava acontecendo. Eu creio que, quando o imperador falava no Coliseu, por mais que as pessoas estivessem falando e havendo um burburinho, na hora que ele projetava a voz, por causa daquela arquitetura, as pessoas entendiam e falavam: opa, o cara está falando alguma coisa aí de importante. E as pessoas, com certeza, não vacilavam. A igreja se posiciona de maneira diferente, por não ter entendimento de que a acústica, que já o Marcos Watson já explanou aqui bastante, ele se posicionou em relação à construção, da maneira como se foi colocada. A acústica hoje é primordial para que um sistema de sonorização funcione. Ter o entendimento de que um ambiente da igreja não é mais um ambiente somente um ambiente de culto, mas é um espaço técnico. Com essa demanda ou crescimento,
a gente tem a necessidade da sonorização. E eu vou dividir com o Fred um pouquinho, porque o Fred, na verdade, não é só um amigo, mas é um grande professor, atua na área de sonorização, e a gente vai dividir esse bate-bola, e depois a gente vai ter um tempinho para pergunta especial. Bom dia, né? Aproveitando só o gancho do Wagner, né? O Watson já explanou bastante de acústica, e eu gosto de brincar, até nas minhas aulas eu brinco, né? Demais. Como Jesus é o filho do cara, nós também, eu não conheço nenhuma passagem que ele tenha feito o sermão na praia, ele fez o sermão na montanha, acústica. É filho, sabe não era tudo, bobo. Não discute com o pai. E a gente quer votar som em qualquer lugar. Então a gente discute com o pai, né? Toma na cabeça, menos, né? Só para aproveitar o gancho do Watson que colocou, e para a gente ter um sistema eficaz, não adianta se a gente não tiver uma sala eficaz, tratada. Gastamos $1 milhão de equipamento e não gastamos R$10 na acústica da sala. Verdade. Bom, o som ruim demais. Resultante. Mas, né? Bom para a gente jogar bola, fazer outra coisa. Um espaço bom, quadrado, grande, né? Dá pra, mas fazer som não dá. E como a gente tem a proposta da palavra, se eu não ouço, o que eu faço no lugar? Aí começa, como o Watson falou, o problema da acústica, não o problema da sonorização. Não, os caras que não botaram a caixa direito, não, os caras que não trataram a parede. Aí fica um empurra para o outro. É bom quando anda o projeto, anda junto, acústica e sonorização. A acústica é para que a gente acomode o programa que vai ser tocado na sala. E o som é para atender a necessidade de reproduzir, amplificar. Ponto. Esse é o nosso grande problema. Que não passa a ser, né? Que não passa a ser. Que a gente divide aí o que é a necessidade da sonorização, que já está muito bem dito, que é o nosso segundo ponto. A necessidade é a quantidade de música que eu vou ter. O meu Ministério de Louvor, quais são os instrumentos? Qual é a quantidade de canais que eu preciso? Quais os microfones que eu uso? Então, qual é a necessidade? Então, a gente precisa atender essa expectativa. Eu não posso ter uma mesa de 16 canais se eu tenho só um coral de 70 vozes, mais a banda completa. Então, 16 canais não vai resolver a nossa vida. E ainda querem microfonar o coral. É. Ainda fazem questão de microfonar o coral. E ainda pergunta por que a gente só usa 8, 16 microfones. Não, senão seria solo, não seria coral, né? Ainda fiz uma pergunta. Me fizeram essa pergunta, mas você não vai usar 70 microfones? Eu falei, nem pensar. Isso é solo? Nem me chama para mixar isso, né? Porque eu não vou saber quem é que vai estar berrando, né? Então, assim, a gente precisa atender a necessidade do programa ser amplificado. Não é só a voz. Hoje a gente tem um apelo da música. Então, a gente tem instrumentos. Então, a gente precisa atender essa necessidade. O Watson já diz... Não, mas é que eu fico com a cola do lado. Se eu botar Shift F5, eu não sei qual é a cola. Entendeu? Essa é a história. Vou tentar te ajudar. Né? Vou tentar te ajudar sem me perder. Melhorou? Mas a cola está ali. A gente já vai ficando velho, os cabelos vai ficando branco, o HD já não guarda tudo que está ali. A gente vai pegando a cola. Né? Então, vamos lá. O Watson já falou da acústica, a gente não vai ficar falando, batendo mais nisso, mas agora escolher qual o sistema de sonorização aplicar. Fly, a gente vai ter front fill, a gente vai ter delay, a gente tem mezanino, vai colocar a caixa à frente. Então, distribuição disso aí, escolha do melhor sistema, maior eficiência. Para quê? Né? E o que não adianta só, como fazendo o gancho do Wagner, a mão de obra especializada. Não adianta dar carro para quem não sabe dirigir. Pode dar qualquer um, Fusca ou Ferrari, ele não sabe dirigir. Então, independe qual é o sistema. Então, a gente precisa capacitar, a gente precisa ter conhecimento. A gente só sabe fazer o que a gente conhece, a gente não faz o que a gente não conhece, que a gente não sabe fazer. Então, como o Wagner já falou, né? Então, temos nosso grau de comprometimento e envolvimento para que isso aconteça. É um elo. Tudo isso é um elo. Acústica, Ministério do Louvor,
técnico, tudo é um elo, é uma corrente, um precisa do outro. Correto? Mas a boa vontade de estar, servir, prestar, mas precisa saber o que está prestando. Precisa saber o que fazer. Tá? E a gente vai pegando isso aí um pouquinho. A acústica, como o Watson já falou, né? Vamos passar para a sonorização, né? Que eu não deixo de ver como uma atividade profissional, independente de onde nós estejamos. E a proposta. Fazer um adendo aqui nesse tópico aqui, sonorização como atividade profissional. Voltar aqui no meu testemunho. E eu tenho aqui, por incrível que pareça, eu tenho uma pessoa aqui que me viu aos 17 anos trabalhava para o esposo dela, que é a Adriana. Eu fazia som para o Carlinhos Félix, eu era garoto. E tudo começou dentro da igreja. Eu me tornei profissional de áudio, não me qualifico como engenheiro de áudio, tá? Eu trabalho com engenharia e sirvo o áudio com a engenharia. Não me qualifico, eu sou técnico de áudio, porque eu me especializei em técnica. Mas o mais interessante, e pode ser até que o Fred não conheça esse testemunho meu, como eu falei, minha mãe pediu para ficar do lado do cara, e eu comecei essa história. Nessa brincadeira, né, de criança, aos 13, meu pai me botou num curso de eletrônica, Eletra. Aos 17, eu tinha formação técnica em eletrônica. Só que técnico de eletrônico não é técnico de áudio. Técnico de eletrônica, fala de componentes eletrônicos, fala de técnicas digitais e outras coisas. TV preto e branco, que na época, né, era a coisa mais moderna. Era essa a formação, né? Rádio e televisão. E eu fui desenvolvendo o trabalho de técnico dentro da igreja sem incentivo algum. A ponto de, muitas das vezes, esse é o bode expiatório da situação, porque ele é garoto, então quebrou, o garoto quebrou. Só que isso despertou em mim uma certa raiva santa, né? Pode dizer, né? Uma raiva santa, e eu falei, não, isso não vai ficar assim. Eu quero aprender, eu quero entender. Não existia livros, não existia internet, não existia informação como existe hoje de ter uma palestra, porque a gente está falando de 1980 e alguma coisa. E nessa história toda, eu trilhei e pegava o som da igreja e começava a futucar, e começava a pensar no que eu podia fazer para melhorar o sistema de sonorização da igreja, porque eu já entendia que eu não entendia o que estava sendo falado. Tá. Bom trocadilho. Esse despertar em mim fez com que, aos 18, eu tivesse a oportunidade de começar a trabalhar com alguns cantores, já antes da idade de 17, 18. Eu cheguei a sonorizar a Orquestra Arca, Marina de Oliveira, sonorizei Álvaro Tito e a velharia dali para trás, que vocês possivelmente já conheçam das rádios. 18 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um produtor musical, o produtor Emerson Pinheiro, ambos garotos. O pouco estudo que eu tinha e a produção musical dele, criamos o nosso primeiro estúdio. E eu comecei a me profissionalizar, e meu pai não entendia como alguém ia fazer alguma coisa na vida se aquilo nem existia no Ministério do Trabalho. Para você ter uma ideia, a profissão que era dada, né, para quem trabalhava em estúdio era operador de fitas magnéticas. O cara operava. Agora tem uma outra coisa engraçada aqui, você tem ideia? Tá, quer ver? Tem um amigo aqui dentro que eu fiz som para ele quando eu era garoto, no semeador, Davi Sicon. Semeador, ainda tinha isso. Eu andava com o semeador quando era garoto, curtia, andava nessa coisa de música, me profissionalizei. Hoje eu trabalho como professor, trabalho atuando na área de engenharia, faço a construção de templos, executo obra, executo tratamento acústico, tudo servindo ao Senhor, porque o Espírito Santo me deu lá atrás a revelação do que eu deveria de ser hoje. Eu tive a revelação antes de ser o sucesso. Pode ser que para muitos não seja grande coisa. Para mim, servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele me deu, e que
hoje há esse despertar, para mim é muito bom. Isso, para mim, é compensador. Poder estar aqui, se eu falar qualquer coisa que envolva a Yamaha, a Avid, a Venil ou qualquer outro sistema, não me interessa fazer propaganda de produto algum, me interessa levantar homens e mulheres que entendam que esse é o futuro, tá? E que é através de vocês, que é a grande interface do sistema de sonorização, proclamar o reino. Acho que deve ser o grande despertar da igreja na área técnica. Não é técnicos ou técnicas, porque as mulheres... temos aqui, eu e Fred, a gente tem várias amigas em comum que são excelentes profissionais de áudio, mas é levantar homens e mulheres de Deus que consigam fazer com que esse elo, né, seja a grande solda desse elo, de maneira que esse elo não abra. Essa é o principal foco de eu estar aqui. Falar do sistema de sonorização, em primeiro lugar, você tem que focar a pessoa que está ali sentada. Ela tem que ser capacitada. Capacitação, muitas vezes, vem do Senhor. Depois de quase 20 anos atuando como autodidata, eu comecei a estudar. E aí eu descobri que foi muito bom o tempo em que Deus me usava e meio que fazia milagre. Agora eu fico... de Mesistaner, né? Pô, nem fala. A gente tinha que trocar transistor para fazer com que a mesa falasse melhor, entendeu? E com esse instrumento pouco de eletrônica, a gente mexia na mesa e alterava o circuito para ela falar melhor. Mas o mais interessante é o seguinte, é que hoje, capacitado pelo Espírito Santo e capacitado pelo homem, eu sei que eu sou uma baita ferramenta. Eu acho que isso é o grande... Você tem que sair daqui, não é dizendo que a mesa de sonorização é a melhor, é saber que o instrumento maior, que é você, digo isso para os meus alunos, ter um estúdio grande ou ter um estúdio pequeno não me interessa. Ter uma Ferrari ou ter um Fusca, quero saber quem dirige melhor. Você é o responsável. Dirigir, né? Então, para mim, o tópico mais importante, e o resto ele vai falar, é esse, né? É fazer com que as pessoas entendam que você é o instrumento maior desse sistema de sonorização. Vai. Falo demais. Tá bom. Agora eu tenho que voltar ao raciocínio. Costurando dele. Mas vamos embora. Se a gente agora se propôs com o sistema de sonorização, a escolha dele, e quais são as necessidades, a gente separou 3 ali. Captação, que vai ser reproduzido para o PA, e como a gente vai monitorar quem tá tocando, o que está acontecendo, né? Então, 3 caminhozinhos que nós já falamos. Qual o tamanho da banda, quais os microfones serão usados, está lá na captação, né? Então, ali a gente já disse, as vozes que vão ser usadas, vai ser usada a lapela, headset, ou microfone de mão, como nós estamos usando, com fio, sem fio, né? São necessidades que a gente vai atender, né? Os outros instrumentos que a gente tem, bateria, teclado, quantos? E o principal, vazamento. Se a gente vai ter caixa, se esse palco vai ser alto, se não vai. Aqui está lindo, né? Bateria eletrônica, galera no fone. Não tem vazamento. Então, você ouve o som do PA. A gente não tem que cobrir vazamento. Porque PA nada mais a gente, antes, quando eu e Wagner chegamos, a gente não tinha esse recurso, né? A galera sentava a mão aqui em cima, a gente tinha que se virar com as caixas lá de fora. Né? Então, a gente tinha que começar a saber o tamanho do nosso problema. Qual o tamanho do problema que a gente ia ter em cima, para dimensionar o sistema de PA. Então, por isso que o vazamento está aqui, antes do PA, que é uma preocupação da captação. Não só o vazamento do que está dentro para fora, mas como arrumá-los e uma fonte não interagir com a outra. Um microfone, se tivesse microfone obediente, né, bota aqui, ouve Wagner, não ouve mais o barulho do ar-condicionado, não ouve mais o vazamento do PA, ia ser lindo. Então, os 2 vazamentos. Legal. Conseguimos definir nossa parte, a gente vai começar a definir o que a gente precisa de caixas. Se a gente vai botar caixas no chão,
montada antigamente, fly, pendurada do jeito que estão, as caixas estão voando, né? Se a gente vai botar um aglomerado de caixa, ou se a gente vai botar caixas fazendo torres à frente, delay, melhorando a inteligibilidade, que às vezes torres de delay, o pessoal pensa que delay é só para volume, e o delay não é para volume, é para voltar à articulação, pressão, mas voltar ao entendimento, né? As caixas de woofer, subgraves, vão ter, não vão ter? Vai ser só palavras? Se é só palavra que acontece aqui, se não tem banda, não precisa de sub. Então, a gente não precisa comprar, não precisa arrumar. Até porque tem muita gente que tem um certo negócio de que tem que ter o sub numa situação que não tem que ter sub. Né? Eu passei uma agora há pouco. A não ser que o cara esteja sonorizando uma oratória do Barry White. Né? Mas o cara morreu, então não tem jeito. Eu passei uma agora, que ia ter um coral, 2 violinos. O cara queria sub de qualquer jeito. Eu falei, para tocar o violino e a voz? Tem um naipe de coral baixo é arrumado para tocar no sub, né, velho? Quantas vozes você tem no naipe de baixo? 3. Para que eu quero sub? Só para carregar peso, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Então, e o hoje é o que a gente tem usado muito aí, atendendo um bocado de necessidade, mas continua com os outros problemas que a gente sempre teve, né? São as arrumações em linha, são os line array, que hoje é o que é, vírgula. Tem as suas limitações, resolve, mas ajuda a resolver outros. Mas ainda temos problema. E como a gente vai monitorar quem está? Né? A gente vai usar caixa, a gente vai usar fone, vai usar ENIA. Como a gente está aqui, um sisteminha moderno, que agora a gente manda para ele pela mesa, ele descobre ali o que ele quer ouvir, do quanto que ele quer ouvir, já alivia a vida da gente. Né? Para a gente é. Isso é a benção do técnico. Para a gente é. Principalmente de igreja, né? Porque o técnico de PA é o mesmo que faz o monitor. Mas né? Então, já ajuda, que você já passa o problema para ele. O som está ruim, mas foi você que fez? Quer que eu resolva? E sabe qual é o bom disso? É que o cara se ouve aqui. Como o técnico é marrento lá, ele tira o cara. Aí ele fala, e aí, como foi? Eu falei, você se ouviu? Ele, eu me ouvi o tempo todo. E no PA, nada. E a gente vai fazendo as brincadeiras, mas aí, brincadeiras à parte, hoje é um advento e ajuda. Mais uma forma da gente pensar. Né? A tecnologia está vindo cada vez mais forte para isso daí. Mas isso daqui é uma benção. Mesa digital, aquilo ali já é uma benção. Já resolveu um bocado da minha vida. Agora eu vou ter que diminuir um pouquinho, para que a gente entenda um pouco o que a gente estava falando de cobertura. Né? Se as caixas estão no chão, tocando e cobrindo, né? Ou se as caixas estão em cima. Aqui a gente está com um desenho mais completo, né? Que a gente tem as caixas em cima, pendurada, ainda arrumação convencional, tem os front fill e umas caixinhas de delay. Isso tudo para recuperar nível e recuperar inteligibilidade do sistema. Que é fato que essas caixas que estão tocando aqui, quem está aqui atrás não está na cobertura dessa caixa. Não vai ter o entendimento. Né? Então, a gente coloca outra para suprir aquilo dali. E essas caixas, como a gente às vezes fala, hoje mesmo estava sentado aqui, estava ouvindo. Eu não tenho as caixinhas de front aqui, né? Mas até que está dando para entender aí. Você que está sentado na primeira cadeira, você está conseguindo me ouvir direito. Né? Mas para voltar à articulação, era uma boa ter um front. Então, quais usar? Por que usar? Eu acho que ele está ilustrando bem. Né? Mas o line não continua resolvendo os nossos problemas todos, ele continua sendo o problema. Porque a hora que eu boto uma coluna de line de um lado e uma coluna de line do outro, eles vão interagir pela sala. Entre eles vão estar acoplados, vão estar resolvidos. Mas essa coluna de line com essa coluna de line, ela vai continuar com os mesmos problemas que tinha da outra vez. Com os sistemas convencionais que a gente usava. Já deixando um gancho para o line. Porque eu sei que no final da palestra vai ser line, não é isso? Vai vir... Todo mundo tem a dúvida com line. Com line. Com line. Né? E Wagner já me pegou ali assim, vem. Isso aí é o que a gente vê, questão de níveis de pressão. Né? O que seria uma caixa convencional ao chão e uma caixa pendurada? Níveis.
que a gente vai conseguir. Parece que não, mas a gente levantar as caixas, a gente diminui o nível no primeiro. Mas para lá, não. Ao variar com a distância, não. Pela lei do quadrado do inverso. Mas deixa quieto, que essa matemática não é para a gente entrar aqui. Vamos que vamos. Dá? Deixa a matemática para lá, né? Não, por favor. Então tá bom. Chega de matemática hoje, não. Hã? Hoje não. Aqui. Tá bom, só para saber. Então, quando a gente quer aproveitando esse projeto do Wagner, que é o que ele estava falando... Esse é o meu último projeto. Quem tiver a oportunidade, Nova Igreja da Barra da Tijuca. Esse é um projeto... Na verdade, foi o mais enlouquecedor que eu fiz. Até porque o pastor, assim, ele enlouqueceu junto comigo. Ele falou, faz. Eu falei, pastor, o senhor está de brincadeira. Ele, não, faz. Eu falei, pastor, eu vou alterar toda a estrutura. Ele, não, faz. Eu falei, beleza, então fizemos. Essa é a melhor parte, agora, é o que a gente pede para ouvir, né? Eu queria... É o que a gente pede para ouvir. 3 vezes, né? Eu não fiz a confirmação, né, para que da esponja com a terra seca, esponja molhada, mas faz 3 vezes, então faz. Volta lá naquela figura lá, Fred, no slide anterior, e que muita gente acha que precisa entender, e que não é só a colocação de caixa, mas é entender o alinhamento das caixas. E o que acontece nas igrejas também é que a gente vai tentando suprir a necessidade de todos ouvirem, e não entende que para isso existe, entendeu? O entendimento de que não é só colocar uma caixa de front, ou colocar online, ou mesmo um delay, e eles vão interagir de maneira positiva. Construtiva, né? Eles não constroem uma imagem 100%. Você precisa entender que, para isso, não só o projeto, mas o alinhamento de maneira adequada. Eu não sei se o Marcos falou sobre isso, mas o alinhamento, basicamente, ele parte do princípio de que você tem que fazer com que a imagem desse line, a imagem desse front, sejam uma. E o pior do que isso, ou de melhor entendimento que isso, né, para poder abrir a mente, é conseguir fazer com que a imagem, para quem está ouvindo, seja a imagem de quem está presente. Coerente, né? É ter a coerência entre visual e auditiva. Tá? Então, às vezes, o cara quer fazer loucura, né? O cara, o técnico, ele de maneira enlouquecida, ele pega o contrabaixo que está na direita, joga na esquerda. O guitarrista que está na esquerda joga na direita e ele cruza imagens e ele faz... E aí a mixagem fica uma zorra total, né? O cara fica... Assiste o culto 2 vezes, né? Com certeza por causa... Assiste o culto 2 vezes, quando chegar em casa ele mixa o estéreo. O culto tem que ser 2 vezes, quer dizer, o ovo que está na esquerda, o ovo que está na direita, isso daqui é o seguinte, o cálculo disso daqui, tá? Precisa de tempo para isso. Precisa sentar e ficar um bom tempo analisando e alinhando o sistema. Tá? E, para isso, o interessante é que você tenha conhecimento, não é chegar como muita gente faz. Você não quer deixar eu fazer porque conta? Eu já fiz isso. Não, na conta aqui agora não. No prático, o cara faz o seguinte, Fred, o cara o cara bota um microfone no meio da igreja, o meio da igreja, para ele, é o ponto exato. Ele liga o ruído rosa, que faz um escândalo tremendo na igreja, aquela chiadeira toda, parece que o cara botou uma televisão de 200 polegadas na igreja e ela saiu fora do ar. E aí ele simplesmente vai lá no analisador de espectro, olha aquela imagem flutuante, vai no equalizador e sai mexendo para cima e para baixo, e ele diz que aquilo ali é o alinhamento. Não, ali é equalização. Só que é o alinhamento dele. Ali é equalização. Vai mais do que isso. Promover uma imagem como... Aí a foto... Aí manda a foto lá da igreja. Que tem outro? Não, a outra, da igreja, lá da igreja aqui, que foi feita. Essa daqui. Aqui vocês não estão vendo, né? Aqui a gente tem o backline, um line bem pequeno da K-Array, sem propaganda. Tá? Foi uma opção de qualidade e estética também. Tá? Não só prezei pela qualidade, mas prezei pela estética.
para que não ficasse um line agressivo, já que os lines que a gente vê, os convencionais, são imensos. Esse line tem de altura 75 centímetros e cada coluna dessa, em potência máxima, tá? A gente consegue 6.000 watts. Sem matemática, mas não, claro que a gente sabe que não é isso tudo, tá? Mas é de grande potência. E como ele tem baixa distorção, então a gente pode meter bronca, que você vai ter a sensação de que ele está alto, 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 quando ele estiver queimando. Tá? Então, é um negócio muito... Como lá eles queriam algo desse nível, né? Então a gente... Mas o importante não é isso. É entender que cada caixinha dessa foi angulada de maneira correta para que a imagem, tá, junto com a imagem do front view, que vocês não vão conseguir ver, a não ser pela foto. Aqui é o front view, que atende aos membros da primeira até a quarta fileira. Tá? Então, você tem uma dispersão horizontal plana e que coincide com a imagem do line. Quem senta na primeira cadeira ou quem está na última fileira tem a imagem do pastor ao centro de maneira perfeita. O Watson chegou a comentar isso pelo efeito Reis, pela coerência de 20 milissegundos. Ele falou mais cedo isso, aumentando esse tempo. É isso que eu queria colocar, porque muita gente chega aqui, olha, né, vai sair daqui, vai ver a figura. Não, tem que ser... Tem que vir e pontuar para a gente não sair daqui com uma imagem de que... Não, mas... Colocando muitas caixas e... Seu Watson comentou. Eu não cheguei, Deixou comentar. Eu cheguei atrasado. Hã? Cheguei atrasado. Não, mas eu cheguei cedo e ouvi, te salvei. Vamos lá. Podemos ir, então? Então, lá vamos nós. Não é dizer que esse line aqui não vai escangalhar esse, que esse não escangalha aquele. Eles vão se escangalhar pela sala. Eu fiz de maneira que se escangalhasse só um bocadinho. A gente vai assim, de pé junto, mas isso é uma questão da natureza. Isso é uma questão física, uma onda se propagando. Se eu tenho um único ponto a irradiar energia, está tudo bem. Agora, se eu tenho 2 pontos a irradiar energia, elas vão se coincidir em algum lugar. Onde você está em tempo e em fase, você tem ganho. Quando você tem diferença de tempo, você tem imagem destrutiva. Não tem como. Taca a água para um lado e taca a água para o outro. Quem estiver no meio recebe a maior pressão. Passa uma água, depois passa outra. Você não tem a mesma pressão. É simples assim. Se a gente pensa isso num balde d'água e taca e enche, é a mesma coisa, fonte sonora dali. É um ponto a irradiar energia. Tá? Mas a gente minimiza. Vamos minimizar os problemas. Mas entre eles, não tem. Se eu coloco outra caixa exatamente igual a essa, que é um sistema convencional, corneta birradial, ângulo de dispersão do falante, 90 graus, normal. Se eu colocar outra do lado, elas vão se escangalhar. É o que todo mundo faz. Falei. Fato. Por isso, concentrado ou distribuído. Né? Já para distribuir, então você escangalha lá na frente. Não escangalha junto aqui, já sai tudo escangalhado. Bota lá para frente. Né? Resolve um problema lá na frente. Mas, assim, é fato que elas, uma ao lado da outra, elas vão interagir. Elas vão se acoplar até uma frequência, que é a distância entre pontos. Arrumando caixa e alinhando. Essa caixa, se colocar outra do lado, você não minimiza. Você vai minimizar angulando elas. Né? Então, até os fabricantes fazem esses cortes, esses trapézios aí, já é para uma assim, coloca assim. Ele já te sugere, coloca assim. Isso é o melhor ponto que você vai tirar dela. Não, a galera coloca reta ou abre mais. Todo mundo coloca reta. A condição ideal. Assim, não tem jeito. Colocou outra do lado, vai escangalhar. Aí, às vezes, montam uns negócios desses, aí monta a caixa ao contrário. Né? Eu monto. Bota uma corneta, uma encostada com a outra, para diminuir o ponto entre as cornetas, que é a frequência mais alta que elas vão tocar. Aí escangalho grave. Escangalho grave, vírgula. Eu prefiro dar alta articulação à palavra.
Então, Zé, então, a gente é um compromisso. Toda escolha é uma renúncia. Isso é bom saber, sabia? Muita gente não sabe disso, não. Toda escolha existe uma renúncia. Não tem a gente se dar bem em tudo. Toda escolha você vai dançar em algum lugar. Não é? Muito bom. Isso é mistério. Hã? Se liga não, que isso é mistério. Então tá. Você precisa entender a Então revelação. Então deixa. Vou voltar porque eu conheço. Então vamos lá. Então, não tem como resolver. Isso é a natureza. Você colocar, acender 2 lâmpadas. Não tem. Tem uma distância entre essas lâmpadas que elas se acoplam. Essa energia se acopla a uma distância que elas não se acoplam. Começa a ter sombra. Não tem como. Tá? Não tem. O que a gente faz é estudar, né? Para que isso minimize o máximo. Então, online é uma coisa que a rapaziada estudou, engenheiros mecânicos da vida resolveram com seus guias de onda da vida aí, para acoplar de 1000 Hz a 20.000 Hz, que são tamanhos diferentes. Então, eles resolveram, ajudaram a resolver isso daí. Né? Então, quando a gente vê um sistema de line, é uma senhora corneta radial, não é birradial. Não tem a dispersão na horizontal e na vertical. Né? Então, o que vai fazer a cobertura vertical é o acoplamento e a quantidade de elementos. Ponto. Tá? Então, a escolha do line hoje resolve um bocado. Mas, brincando com o Wagner aqui, se não tivesse aquela tela ali no meio, era muito mais legal ele colocar as 6 penduradas. A tela é mistério. Hã? Você sabe que aqui eu trabalhei a acústica aqui, né? Pouco, né? Criei um difusor, um QRD bem grande, para empurrar a maior parte. É pequeno, né? 14 por 4, se eu não me engano. 4 de altura. Ali tem a torre da Apple do lado, né? Você viu a torre da Apple? Não. Ali, ó. Aqui é a torre da Apple, aqui, ó. Para bateria. Você não vê, né? Agora eu vi. Agora eu vi. Não, eu criei uma situação favorável para que... Aqui eu já tinha visto. Aí, né? Aqui está mais definido que aí. Eu criei um sistema, atuei com a acústica justamente para poder minimizar os efeitos para a sonorização. Aí o cálculo eu fiz de maneira que o efeito que fosse produzido pelos cancelamentos fosse minimizado pelo ambiente acústico. Pela difratação. Né? Aproveitando o seu gancho, da sua pergunta de minimizar, né? Brincando com o projeto do Wagner. A tela é absorção, tá? Mas uma membrana. Esquece, hoje a gente tem tela, mas vamos falar de sonorização. Eu não trabalho com vídeo, eu trabalho com som. Para o nosso problema seria muito mais eficiente, né, que a gente deixasse essas 6 caixas penduradas. Teria muito mais coerência visual. De toda a imagem vem do centro. E o acoplamento, e isso daqui não interferiria no outro, ao se propagar pela sala. Mas ele quer trabalhar com vídeo também? Áudio já não está dando? Estérico. Não é estéreo, é histérico. Para quê, cara? Vai botar bumbo de um lado e baixo do outro? Frequência omnidirecional? Para quê? Principalmente. Mas né? a guitarra, já viu quanta guitarrada tem aqui? São 2 guitarras, 2 violões, teclado, reco-reco, um monte de coisa. Reco-reco, bolão, azeitona, tá tudo aí, né? Aí, ó, na hora de mixar, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Precisa, né? Precisa. Aí é a necessidade de ter uma imagem e dividir isso daí, senão... Tem sistemas que eu tenho até um que eu estou pensando, a gente está chegando num consenso lá do projeto, de a gente realmente ter um center. Às vezes é muito melhor. Muito mais legal. Mas a gente está resolvendo. Tem uma pergunta ali. Está resolvendo ainda no projeto. Né? Você vai. Ele faria a cobertura de 180 graus ali, toda a parte da plateia, e, na verdade, na Zona Sul, ele tem um front view único. Não, front view é quê? Ele tem um pé único. Ele tem um line único. Não, nenhuma caixa.
Só baixa Mas, frequência. Mas o acoplamento ele tá falando porque lá é acoplado, né? Não é uma caixa só. Eu não entendi o que é. Um Então, cluster central. então é um cluster central. Então não tem um center, é um cluster central. É porque você tem que pensar... Não, alta frequência não. Vai precisar ter um front, vai precisar ter alguma coisa ali para Mas aí, Fred, ganhar essa alta frequência. Você conhece lá, Fred? Não. Conhece lá? Não. A igreja era o antigo cinema ali no Flamengo. É uma igreja bem grande. E, na verdade, com o line que tem lá, o que acontece é o seguinte, é que o line ele vai ter uma abertura, acho que de 120 graus, se eu não me engano. 120 e aí, graus. E por causa do efeito distância, você tem a cobertura, tá? Tem uma cobertura que abrange, se eu não me engano, da quinta ou sexta fileira para frente, como um todo, por causa dessa abertura de 120. O posicionamento dele, mediante vai ângulo... depender da distância da audiência. E aí Caixa o front para acoplando e somando. Equivalente à mesma distância, a ponta da sua ponta, sim. Você está a 5, ele a 5, sim. Você está a 10, ele a 10, sim. Vocês estariam ouvindo a mesma coisa. Tá? Isso é bom para a gente mixar, né? Isso é muito legal para que a gente mixe. Para mixagem é bonito. Para descongestionar essa quantidade de informação no centro. Mono, não tem estéreo, é mono. Né? E você tem um center. Mono ou center. Né? Até as analógicas antigas, você tem LR, center ou mono. Você antes chaveava se aquilo vai ser centro ou vai ser mono. Mas você tinha que chavear o LR e o centro. Ou mono. Né? Mas era uma banda, mas era uma gravação e do local que eu ouvi, para a palavra estava legal, mas para a banda estava tudo muito condensado. E eu senti essa estranheza. Mas a banda estava tocando ou era o CD? Não, era um CD, gravado na igreja. Aí vai depender da mixagem que o Wagner fez no estúdio. Aí depende da mixagem que ele fez no estúdio. Não, na verdade não era estúdio, não. Era a banda da igreja gravada. A banda da igreja é a mão do caboclo que está ali mixando. Né? Que com certeza eu só deixaria... Mas se ele mixar, jogando os instrumentos, como ele falou, abrindo assim, não vai fazer diferença? Ou faz? Faz a diferença. E você escolhe qual é a fonte que fica do centro. Eu, com certeza, as vozes deixaria no meio. Preferiria deixar as vozes no meio, caixa no meio. Né? O que seria a voz... como eu vou dizer? O instrumento de harmonia principal. Se é o piano, ou se tem um violão, uma guitarra, deixa ele no meio. Ele não vai nem para a esquerda nem para a direita. Ele só toca no centro. Ele não tocaria dos lados. Aí os outros instrumentos eu arrumaria. Né? Então, isso aí é uma questão de mixagem. Né? O que a gente arrumaria? Passou. Tem mais quanto tempo? Tem mais quanto tempo? Bastante tempo. Quem quer ir embora? Ninguém. Vai ver, ninguém levantou a mão. Isso é rápido, né? Não, sério. Ninguém vai almoçar, não. Mais jejum. 2 minutos. Marcamos um jejum aqui, geral. Mais 2 minutos. Tchau. Não, aqui. Mais 1 minuto para Wagner dar tchau. Né? Agora, sim, para a gente entender um pouco mais do que a gente vem vendo aí, vem falando, né? A gente tem aqui um line pendurado a uma certa altura e uma certa cobertura. Tá? Uma sala desenhada. Tá? E a gente pode pegar essa mesma sala e aumentar mais levantar mais as caixas. Né? E embaixo o que a gente está usando aí é o mapa online, que é da Meyer Sound, como a gente coloca um conjunto de caixas da Meyer Sound, o próprio fabricante te dá a predileção dele.
né? E aí agora a gente está vendo a distribuição de energia disso daí. Qual é a pressão pela sala? Não precisa dizer que o vermelho é onde a gente tem maior nível de pressão. Amarelo, as cores vão indo, a gente vai perdendo pressão. Mas a gente está vendo ali que tem um tiro homogêneo, né? Tem um tiro homogêneo. Eu não tenho tanta energia propagando para o teto. Eu tenho uma concentração maior onde está a audiência. Então, legal. Só colocar, levantar, eu consigo cobrir, que é a pergunta do outro, né? Então, isso vai me depender de altura, isso vai estar, e aonde vai estar a distância do primeiro. Entendeu? Line. Não, qualquer sistema. Que você acople também. Né? Esses aqui são mais difíceis. O problema é acoplar a alta frequência. A baixa frequência a gente se vira, dá um jeito. Para acoplar um falante de 15 polegadas, pô, um do lado do outro, ele acopla até 400 Hz, está tudo certo. Ele vai tocar até 200. Posso até aumentar a distância entre eles. Por isso que a gente vê que as caixas de woofer tem um pouquinho, um cara está separado no outro, porque é até a frequência que ele vai tocar. Então, o problema é acoplar alta. Quanto mais média, alta frequência, menor são seus tamanhos. Tá? Então, esse cara resolve isso daí. Toca menos energia para cima, e a iluminação está aí porque tem que estar, né? Para a gente enxergar, ela não precisa ouvir. Quem precisa ouvir é a gente. Quanto menos energia indo para cima, isso, quando o Watson falou em acústica, inteligibilidade e diretividade do sistema. Então, eu excito menos a reverberação do local. Eu tenho menos água atacando para cima para descer na tua cabeça. Você sabe que é a lei da gravidade. Vai para cima, desce, não vai? Então, quanto menos força chega lá em cima, menos vai descer para você. Então, isso que o Line ajudou a resolver. Mudou um pouquinho as leis da acústica. Diminuiu a nossa perda, né? E concentra a energia para onde tem que ir. Isso que é o mais legal. Tá? Para que a gente entenda um pouquinho, a gente está vendo 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz e 8000 Hz. Não precisa dizer que a frequência está subindo, está sendo mais aguda, e em oitavas. Né? Para os músicos de plantão, estamos falando da mesma nota. Né? Então, a gente vai vendo que o desenho delas são bem diferentes. Essa caixa está tocando só 500 Hz, ela não está tocando mais nada. Ela não tem um bumbo tocando com tudo ali, não tem uma caixa, só uma senoide e um tom puro em 500 Hz. Propagação dessa caixa, como é que é? Em 1000 Hz, 2000, 4000, 8000. Então, esse é o problema de acoplamento, que quanto mais alta a frequência, muda a sua forma. Agora vocês estão entendendo quando eu te falei, quando eu colocar essa caixa uma do lado da outra com uma corneta birradial? Então, a distância do ponto de onde sai a energia do driver está bem distante do outro. Tudo bem? Então, o Line vai resolvendo essas brincadeiras aí para a gente. E agora a gente pode falar um pouquinho de sub, que o Line agora já entendeu pelo guia de onda, já entendeu o acoplamento, mas o sub não está lá em cima, o sub está no chão. Como é que eu arrumo isso? A cara está muito legal, né? Passa direto? Então tá. Eu tenho 8 caixas de sub. Estão arrumadas em linha. Vocês estão conseguindo enxergar? Vamos dar um zoom aí. Conseguiram enxergar as caixas? Legal. Se todo mundo enxergou a caixa, aí agora a gente vai enxergar como é que seria o comportamento. Mas, ó, isso daí é nessa frequência. Se não me falha a memória, 100 Hz, 50 Hz. 50 Hz. Uma frequência só. Isso aí é o comportamento em 50 Hz. Em 63 Hz seria outro, em 80 Hz seria outro, em 100 Hz seria outro. Tá? Mas a gente tendo uma, a gente tem base para as outras. É só a distância entre os subs. Mas estão uma distância, o comprimento de onda, deixa isso quieto, vai, disse que não é para fazer conta, a gente vai andando.
Tem que lembrar que, geralmente, 8 sub a gente usa num sistema, num show, né? Um evento grande. Geralmente, as igrejas usam, no máximo, 2 subs ou 4. Sabe como é que eles usam? Assim. Tá bom, no máximo 4, mas ele usa 2, um de cada lado do púlpito aqui. Legal. E é isso que acontece. E é isso que acontece. Por isso que o técnico fica numa neura tremenda de botar grave, daqui a pouco. Se tem 4 caixas ou uma de cada lado, é isso que acontece. Né? Então, aqui na sala não tem grave. Aqui, nem pensar. Ali não tem. E é bom que uns no culto falam assim, eu não ouvi o baixo. Aí o outro, eu ali também não. Bumbo também não. Mas o cara aqui, eu estava ouvindo. Como vocês ali não estão ouvindo? Né? Aí começa o negócio. E é isso que acontece. Né? Eu também venho de show. 20 anos fazendo show. Essa arrumação aí a gente usa e sempre vai ser usada e depende da arrumação. E igrejas e onde a gente monta sistemas também vão ser montados. Né? E ainda não sei por que o sub tem que ser estéreo. Você sabe por quê? Também não sei. Também não sei. O pessoal diz que o sub tem que ser estéreo, mas o bumbo está no centro, o baixo está no centro, tuba também não vai para a esquerda. É porque o cara acha que a igreja é cinema. Não entendo. Porque o cinema agora faz 7.2, né? 2 sub. Mas o cara esquece que o sub do cinema é chamado de low effects. É só para efeitos graves. Então, para que você tenha essa diferenciação. Mas lembrando que as frequências que tocam no sub são omnidirecionais. Vai para tudo, qualquer lugar, a qualquer hora. Entendeu? Não tem jeito. Aí o sub se torna problema pelo tamanho dela. Pelo tamanho dela, para direcionar ela, eu preciso ter uma arrumação grande. Aí isso se torna um problema. Que o bumbo na frente da caixa é o mesmo atrás da caixa do sub. Se eu ouvir um bumbo na frente ou atrás, do lado ou ali, é a mesma coisa. Não muda nada. Do bumbão, não muda. Né? Mas o pessoal prefere fazer assim. Né? As mesmas 8 caixas arrumadas, poderiam ter 2. Poderia colocar 2 aqui na frente. Né? Há uma distância entre elas. Cuide se acopla a frequência mais alta, o máximo na metade do comprimento de onda dela, da frequência mais alta a ser tocada. Deixa isso quieto que o Wagner falou que não é para falar de matemática. Chega de matemática. Vamos passar. Não, tem que passar tá? rápido na matemática. Então, isso se aqui fosse tratado, fosse isolado, isso aqui é concreto, tudo bem. Mas tem alguns lugares que botam madeira, vai fazer vibrar, acusticamente isso vai dar problema, que isso ainda vai transmitir para os microfones. Tem outra coisa, é que eu não sei se vocês estão vendo, mas a imagem do acoplamento, você tem esses 2 lóbulos bem aparentes em vermelho, só que ali no computador, se você olhar, esse lóbulo se estende até aqui ao final, tá? Ele vem até aqui. Tá? Aqui, ó, por causa da definição, né? Da definição de cor. Que vai, mas isso daqui é cancelamento. Ali você tem um cancelamento, você tem um buraco bem aqui. Ó. Você tem um cancelamento. E essa projeção de grave, ela tem aqui, ó. Por causa da cor, você acaba tendo uma certa imagem de que a maior zona de pressão, né, ficou aqui e para cá acabou. Não, para cá tem um tiro, tá? E que... A definição aqui está melhor. Né? Aí, ó. Bem melhor. Aqui eu estou conseguindo enxergar porque eu enxerguei o original. Né? Está fazendo um desenho aqui, né? Isso. Bem vermelho. Aqui a gente tem uma atenuação de 12 também. 12, né? Por aí. 12. Vamos pensar por aí. Não é uns menos. 12 dB. Aqui você ouve 12 dB abaixo. Não é, variação sim. 12. Entre menos 6 e menos 12. É aproximadamente 18. A sensação... Menos 6 a sensação de dobro, né? 2 vezes. Quando o cara fala qualquer coisa, eu falo, não. O pior de tudo é quando o cara pede 1 dB, né? Eu falei, 1 dB? Não entendi nada. Me dá 1 dBzinho de ganho. 1 não, dB, você não quer 3 dB. é igual a 1, 6 é igual a 2, entendeu? 1, não entendi nada. Que o Watson chegou a comentar mais cedo que essa sensação para a gente de dobro de volume é um ganho de 10 dB. Dobrar a potência elétrica é um ganho de 3 dB, não a sua sensação que eu estou falando 2 vezes mais alto. Então, é um ganho de 10 dB. Então, quando a gente olha os dB, a gente olha com muito carinho.
Quando eu vejo uma atenuação ali de 10 dB, de 12 dB, eu perdi 10 vezes a potência elétrica, 15 vezes a potência elétrica. Tá? Então, a gente olha isso com muito carinho. E agora a gente pode deixar para a pergunta, porque o pior já foi. Não, a gente tem que falar de consoles digitais, rapidinho. De console? É mais fácil perguntar o que eles querem. Porque console foi Deus atendendo tudo que eu pedi. Não carrego mais cabo, não ligo mais 300 cabos, não fico 300 horas ligando o PET. Né? Então, assim... E o melhor do console digital você não sabe. Eu não tenho que carregar aquele trambolhão. Então, não fico 300 horas fazendo insert. De coluna. Não, só vou no canal e ligo o compressor. Olha só que coisa linda. Só que muita gente não sabe o seguinte, console digital é uma tecnologia que, se não for bem paga, você acaba levando, entendeu, uma corda para se enforcar junto. Posso fazer um adendo de mesa digital, que eu sempre gosto de falar? Porque eu acho que todo mundo acha que resolve. Por mais que a gente tenha uma condição, como ele está aqui, né, vai funcionar vírgula para ele, desde que a banda seja a mesma. Que a console digital, a gente salvar a cena, eu guardei a voz, eu guardei, isso só volta a funcionar se eu usar a mesma fonte e a mesma captação. Trocou o microfone, botei um Shure, não adiantou nada a cena salva ali. Então, eu acho que assim, a galera já salvar a cena resolve. Trouxe a sua cena no pendrive, mas eu estava em um outro sistema, com outro microfone, mas o mesmo animal falando. Mas não vai adiantar nada. Né? Aí eu brinco com a galera. E aí você só tem o label. O que é o label? O que está escrito, quem é que está em que canal. Tá? Então, a mesa digital resolve sim, desde que a gente esteja na mesma condição. Desde que a banda do Mistério do Louvor seja as mesmas. Mas aí eu vejo igreja que no culto da manhã é uma banda, no culto da noite é outra. Aí o culto de manhã, o som estava lindo. O culto da noite, o som está horrível. Jesus hoje não está operando aqui. Não, mudou a banda. Ele continua operando, ele vai operar sempre. Né? Exatamente. Aí o operador tem que ser bom. E eu brinco com a galera que às vezes Jesus e Cristo, em cada mão, porque vocês nunca fizeram mixa. um canta. Né? Faz um canta da vida. Um evento da MK, que 200 bandas, entra uma, sai outra, entra uma, não tem passagem de som, não. Aí é só Jesus mesmo. É a operação de milagres, porque aí é com Jesus. É muito complicado. Hã? Pega. Não, ele pega junto engano comigo, seu. Ele, já pegou ele junto sempre está comigo. com a gente. Tá comigo. É engano seu. É engano seu. Mas isso aí não seria pela console. Né? Isso aí seria o sistema e o alinhamento. Aí é o seguinte, vale lembrar que mudou a temperatura, mudou a quantidade de pessoas, aí é que está. É o grande ponto e que a gente, às vezes, não quer dar o braço a torcer, porque a informação ela está disponível na área técnica e para pessoas que querem ser técnicos. O operador ele não tem esse conhecimento do que mudou a temperatura, entendeu? Vai mudar a radiação do som, a maneira como vai se comportar o sistema. Então, hoje você tem até sistemas, softwares, né, que fazem que otimizam. E a gente, quando... Eu tenho muito problema quando vou fazer Rio Grande do Sul, Nordeste. Mesmo, de dia está um clima, a gente passa o som, e aí quando chega de noite, eu vou fazer o quê? Não, tem o computador, ele já me dá a proporção, eu faço a medida da temperatura e faço a aplicação do que ele me deu. Ele é preguiçoso, ele não gosta de fazer a conta. Ele usa o computador. É preguiçoso, não gosta. Mas está aqui, ó, essa condição, né, a gente tem uma umidade relativa de 50%, atenuação do ar está ligado, e a gente está numa temperatura de 20 graus Celsius. Alterou essa velocidade, tempo está diretamente ligado à temperatura. Quanto mais quente, mais rápida a velocidade. Quanto mais frio, alterou a temperatura, alterou a velocidade. Né? Se alterar a umidade relativa, altera a propagação, a perda com a alta frequência. Para baixa frequência, isso não tem. Não. Isso aí
Tem umas 3 palestras, uns 5 porque, na verdade, seminários. o tempo é muito curto para a gente dar uma informação, uma equalização, compressão. A gente só tem a dizer o seguinte, que hoje, com a demanda das consoles digitais, houve assim, uma otimização do trabalho. Tá? As igrejas conseguem hoje ter maior processamento à mão, já que antigamente, quando eu comecei, o cara, para ter reverb, ele tinha que ter um reverbzinho aqui, se ele quisesse 2, ele tinha que ter 2 máquinas de reverb, e tem que lembrar o seguinte, que a máquina precisa da tomada ainda tem um cabo que liga no console, e não tem entrada de auxiliar, não tem saída de auxiliar, então ficou complicado. Hoje, qualquer console, por menor que seja, ele vai te disponibilizar pelo menos 2 efeitos. 4 máquinas de efeito. 4. Quando a menor é 4. Não, mas a Behringer é 2. Não, são 4. Mas e os equalizadores que o senhor usa? Não, que são 8 efeitos. A X32? Ah, não, a velha. Mas aí já está fora de linha. Mas... Não vende mais, não tem mais, né? Se eu perguntar aqui... Não, são 4. Engano seu. São 4. A DDX 3216? E dançou. 4. Então dancei. Eu não 4. uso. Aquilo ali era a cola da 01V, bicho. Era para brigar a junto. 01V... Não, tudo bem, 2 reverb legais. Os outros 2 que não eram tão legais. Eu sou da época da Promix. Né? Então essa questão de demanda, de efeito... E outra, efeito não é para ser usado à toa também, né? Tem cara que acha que efeito é a coisa mais linda do mundo e pode ser aplicado a qualquer momento, na voz... Vira defeito. E aí vira defeito e o cara acha que é um problema acústico. Não é um problema do técnico. Deixou 3 dias de reverb. A grande vantagem hoje dos consoles digitais é a possibilidade de hoje você utilizar sistema em rede e você ter monitoração pessoal, é isso né? Que eu ia falar agora. Que seria o sistema Avion. A Roland tem o sistema... Qual é o nome desse sistema aqui da Roland? Que eu não sei o nome. Da Roland? M48. M48 é o nome da mesa, não? Não. Da mesa não. Mesa é M480. Na mesa não. Mesa a gente senta à mesa para comer. Isso console mesmo. De mixagem. Tomei uma bronca do Pedroso. Tomei uma bronca do Pedroso. Mesa para comer. Então, mesa para sentar para comer. Quando a gente senta na cadeira e come a mesa. Dá uma confusão na minha mente. Então, assim, o grande lance do console digital é conseguir reunir, tá, aquele rack imenso que nós tínhamos, tudo ali dentro. Tá? A desvantagem do console digital é que, como você tem tudo ali dentro, falta de cuidado, entendeu? Manda tudo para o espaço também. Queimou, vai tudo. Tá? Um bom console, você, principalmente ligado a uma boa empresa que faça a venda para você, ela vai te disponibilizar um console backup. Caso queime ou tenha problema, você faz o backup. Ou como a Venil, né, que, em alguns casos, eles estimulam que você aprenda a fazer a própria manutenção do console, já que a Venil, ali dentro, nada mais é do que um computador com um sistema Pro Tools, tá, dentro de uma superfície de controle com um Pro Tools com uma cara somente para passar som e não para gravar som. Agora, qual é a desvantagem que muita gente desconhece? O console digital, tá, mediante a tecnologia digital, tem o problema da demanda do processamento. Então, usando, às vezes, demasiadamente os processos, acontece o que muita gente não gosta, que é o famoso ruído. Tá? Existem ainda os consoles têm melhorado, têm se atualizado, mas ainda você tem a presença do ruído que é comum a qualquer aparelho. Mas no console digital, o excesso, tá, promove o ruído digital por causa de resolução. A taxa de bit cai e você fica vendido. Tá? Então, o uso do console digital tem que ser junto com o bom uso dos microfones. Tem que saber que bom microfone precisa de bom cabo, boa fonte, e a demanda vem da fonte até o console para que você tenha uma resposta adequada. E a conscientização, né, que eu levo a todos é que não adianta você ter um console maravilhoso e ter um microfone ruim. Ter uma caixa maravilhosa, um console ruim ou um microfone ruim. Tá? Tudo tem que ser um conjunto para que a coisa seja bem sucedida. Outra coisa legal do console, né, é você poder operá-lo
fora, né, dali, da presença dele, com o uso de tablets, iPhones. Hoje você tem... iPhone não dá, vamos para o iPad, né? O iPhone fica muito pequenininho ali, eu com os dedos desse tamanho não dá, né? Você viu o iPad agora, ainda funciona. Fizeram um lançamento, eu esqueci o nome da empresa, houve um lançamento agora recente, e é uma atualização para esses monitor personal, né? Seria, você tem agora somente a caixinha de amplificação do fone, recepção do sinal digital, amplificação do fone, e todo o controle é wireless por iPad e iPhone. Hoje você não precisa ter mais um mixer desse, né, fazendo frente, né, na igreja. Hoje o cara bota o iPhone no bolso, ele tem um programinha que faz link com o monitor pessoal dele, e a mixagem em 32 canais. Então, a mesma mixagem que o técnico tem, ele tem, só que através do iPhone dele, para o fone de ouvido dele. Pela Behringer você consegue fazer isso com roteador e botando os pads, dando o mesmo ID. São essas as vantagens do console digital. Posso falar? Pode. Tem 2 minutos para a gente dar tchau, mas antes de 2 minutos a gente dar tchau. Toda console, nem que seja digital ou analógica, ela vai ter a complexidade do que a gente precisa. Então, a gente precisa saber a necessidade, né? E vamos dizer, sem hipocrisia, qualquer console hoje digital, se a gente estiver falando em uma console de 15 mil, de 20 mil, a gente pode achar que é muito dinheiro. Mas se a gente pensar tudo que está agregado ali dentro e o espaço físico ocupado, com 32 canais, a gente com analógico, a gente gastava muito mais. Só fazer as contas. Né? A gente gastava muito mais. Quantos compressor e gate por canal, até a questão do processamento. Então, às vezes, eu vejo o pessoal falar que aquela console barata não presta. Não, ela presta sim. Você quer comprimir contratempo, botar gate em contratempo, você quer usar as coisas que não tem necessidade aonde usar. Então, a gente gasta processamento, gasta bit da história. Né? Vai usar gate em voz, gate na guitarra, vai usando gate, já porque tem gate para o canal, liga, vamos usando. Né? Mas é a necessidade de usar isso tudo? Então, a gente está gastando mais processamento. Então, sem defender qualquer fabricante ou nada, todo produto é para atender um nicho. E todo produto tem a sua necessidade e sua limitação. Então, a gente que precisa saber as limitações que a gente tem. Até onde a gente pode ir. Acho que a gente está bem melhor. Hoje, como a gente estava falando, o Wagner está falando, hoje a gente mixar com pad, eu largo a console e venho contigo, converso contigo e mixo o teu monitor contigo do teu lado, em um pad, metendo a mão. É a melhor coisa. Rotinho, você pega o seu pad, eu te dou o ID da mesa, tu entra junto comigo na mesa, eu te dou a senha do roteador, tu entra comigo. Sem contar que... É Deus atendendo minhas preces, porque eu boto ali, cada um com o seu pad, dou a senha para cada um, e ele tem os 32 canais, ele coloca o reverb que ele quer, ele faz o que ele quer. Não ficou bom, está contigo. Responsabilidade é tudo. Ainda tem a vantagem de você, como você mixa com o iPad, é de você interagir com um cantor, que é geralmente o cara mais problemático da banda. Depende, tem os guitarristas também, né? Hã? Tem os guitarristas também, né? Na guitarrista a gente... Deixa quieto, vamos. Não tem nenhum aqui mesmo, então a gente não pode falar mal. Não, principalmente pela questão da monitoração do cantor, que ele quer se ouvir, e que ele às vezes ele tem aquela cisma de que o som dele não é aquele. Você com o iPad do lado, interagindo com ele, trabalhando, você consegue não só informar os limites do sistema, como você chegar a um acordo com ele, entendeu? E você promove esse acordo fazendo com que o show ou o evento se dê de maneira agradável. Porque o que acontece muito é que o técnico, às vezes, ele tem as limitações, ele não sabe expressar as limitações dele e do equipamento, e acaba promovendo uma rincha. E aí todo evento vai para o espaço porque não houve diálogo. Problema da comunicação. Lá no projeto do Watson, também tem um problema com a gente na sonorização, que é a comunicação, né? Falar a mesma língua. Às vezes se torna difícil. Mas a console digital é caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta.
vamos nos entender, o problema é que uma interface é melhor que a outra, tem um processamento melhor que o outro. Não, tem o que ela pode te propor, ela te atende aquilo dali, você que se adapte àquilo ou um outro produto, simples. Né? Sem falar de Quanta, de Yamaha, de Behring, de Midas, de Sonicraft, aí a gente vai ficar aqui... Eu não vendo equipamento. Eu não vendo equipamento... Tem alguns que a gente tem a preferência de trabalhar. Eu tenho a minha, Wagner tem a dele, porque o som ele tem uma forma de trabalhar, e a interface, como ele interagir, ele tem uma facilidade com um, outro tem uma facilidade com outro, todo mundo tem uma facilidade com Windows, todo mundo tem facilidade com Mac. Quem trabalha com Windows e Mac fala assim, cara, são dois mundos, né? Mas são interfaces diferentes, deixam de fazer o trabalho? Não, mas você se familiariza, fica mais confortável em trabalhar com um do que com o outro, sem querer dizer que o Windows ou o outro, o Mac, o operacional é melhor. Não, você acaba tendo uma afinidade. Tá? A gente pode ajudar mais alguma pergunta? Se deixar, Wagner fica falando até amanhã. Eu falo mesmo. Por exemplo, de não colocar uma bateria eletrônica lá, por ter um espaço tão grande. Eu não sei nem qual é do projeto, mas eu posso dizer que é do músico. Para começar, eu sou vintage. Quarentão vintage. Ele gosta de problema. Eu nasci assim, né? No áudio, dentro da Orquestra Arca, músicos do Teatro Municipal, e vendo a coisa... ao vivo e a cores, vendo o cara fazer e acontecer ali. Eu tenho uma certa... Não vou dizer, não quero usar a palavra rejeição, mas eu tenho uma certa distância do digital. O outro vive com Pro Tools e fala da rola, tá vendo? Pede tudo, cara, que são vive 24 com Pro anos. Tools, ele não quer ele não quer gravar na analógica. Vê se ele quer fita de 2 polegadas. Eu quero, mas não tem dinheiro. Tá vendo? Lá vai ele pro Pro Tools. Quer dizer, e a proposta é o seguinte, a proposta da igreja lá, tá, é um tipo de som mais Hilson, um clima bem acústico, os caras gostam daquilo, então é impossível você vetar e dizer, não, nada de bateria eletrônica. Eu acho muito radicalismo, eu acho que tudo a gente tem que achar um meio termo. Então, conversados, a gente achou a melhor solução, que não é isolar, tá? Porque isolamento é muito difícil, tem um custo muito alto, e, geralmente, o isolamento se dá de uma maneira de uma construção muito feia. Tá? Então, ali a tendência era tentar minimizar o efeito da bateria no palco e para o PA, de maneira que ela estivesse ali, mas não incomodasse. Então, criou-se uma estrutura em vidro temperado, tá? Com altura, para que houvesse som, né? Porque é muito complicado, principalmente eu atuo na área de estúdio, colocar uma bateria num lugar confinado de ar e as peças soarem não funciona. Então, dei pelo menos um mínimo de liberdade para o instrumento soar, para que as coisas acontecessem ali, e a microfonação se dá da mesma maneira, com os microfones que eu gosto, outros que eu não gosto, que eu estou ainda por trocar. Isso vai só depender da administração da igreja, mas, se depender disso, a gente já está em andamento nesse processo, para que pudesse dar o som que eles querem. O pastor Maurício é músico, e ele uma vez me disse, eu posso usar isso, porque acho que ele não implicaria em nada para mim, mas ele mesmo falou, a igreja podia estar feia pra caramba, mas se o som estiver bom, eu estou feliz. Que bom, né? Ele não é arquiteto, ele é músico. E eu não sei se todos viram, ele fala no vídeo do YouTube, né, da Carl Ray, ele fala mesmo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se não ouve, como ter a genuína palavra, né? Como se manifestar a revelação do Espírito, a cura ou qualquer
outra coisa que Deus queira fazer na tua vida. Então, som é importante. A dizer o seguinte, que a primeira coisa que fez alguma coisa foi o som, né? E disse Deus. Então, acho que isso, para a gente, é um negócio bem legal, né? Dá até para falar com orgulho, né? É o trocadilho falou, da iluminação Deus, e falou, áudio, som. né? Fica, a iluminação é o mais importante. O cara falou. O som. O que o cara falou? Você ouviu, para depois ver. Né? Você Sabe ouviu, para isso depois daí. você ver o que estava acontecendo. É trocadilho que sempre Qualquer sai no coisa papo. além disso. Alguma outra pergunta? Eu acho que tem pergunta, com certeza tem pergunta. Vocês querem almoçar, né? Eu acho que pelo jeito está todo mundo com fome, né? Para a bateria acústica, o aquário é a solução. Uma coisa bem interessante é o seguinte, o aquário, tá? O aquário, ele para uma situação onde a igreja não tem um tratamento acústico adequado, tá? O fechado. Porque o que se vende aí no mercado, que é aquele aquário aberto, o acrílico é muito bom para frente. O cara que está na frente, ele não vai ouvir mesmo a frequência alta. Ele não é um isolador, ele é um atenuador. E aí o cara esquece que aquela meia-lua concentra todo o som atrás dele, que é uma parede e é paralela, e ele joga para frente. Quer dizer, na verdade, ao invés de você atenuar, você acentuou. Ele melhorou a captação para alta frequência, que você não tem, você tinha agora. Fala com ele. Que maravilha, hein? Boa corneta. Pô, 12 eu estava feliz. Oh. Sim. Na verdade, ele criou foi uma caixa de rampa. Corneta, o som vem... Não, o acrílico não é problema. Para começar, a história do acrílico, né, se deu em eventos externos. Ninguém criou o acrílico, tá, para dentro de algum lugar. Era para fazer show na rua. Era para você poder evitar com que parte desse som, tá, fosse para frente. Atenuar o vazamento. E aí é atenuar o vazamento, principalmente quando o evento, o cantor e o baterista ficavam colado, né? Sentado então o cara cria uma barreira, mas essa barreira é para frente, não é para trás. Como para trás é palco, é cortina, tá? Mas dentro daí, aí trouxe essa ideia e o cara esquece da física, entendeu? Que você bota o elemento, entendeu? Côncavo e aí você coloca som, projeta, converte tudo a um ponto. Se esse ponto é uma parede reflexiva, ele volta, e se for, principalmente, tiver um teto muito perto, quer dizer, todas as paredes acoplam e você acaba aumentando o problema. Ele não só volta, ele ainda reforça 6 dB, vai ficar lindo. 4 vezes mais força do que tinha se não tivesse ali. Ainda sai com 4 vezes mais.